Bom dia a todos. Que nós possamos estar recebendo bênçãos abundantes é o nosso tema desse ano. Que nós possamos estar buscando o Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar de coração. Yes.
もべもせの時さす時が変える闇と上と剣そこにあっても砂漠の中で声が叫ぶ主の備えをせよ横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る今はエゼキエルの日乾いた骨が生き今はしもべだ根元罪がよみがえる今は収穫の日畑は色づき働き人は宣言する主の御言葉を横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る他に神はいない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 横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で胸を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げようヨベルの年にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げようヨベルの年にシオンから救いが来るよくおいでくださいまして皆様も心から歓迎します。祝福がありますようにまた海外国内で今日 Obrigado, boas-vindas para todos que estão aqui presentes e a todos que estão participando via internet, que possam estar recebendo as bênçãos de Deus. É o nosso primeiro culto de domingo do ano de 2014. Espero com grande expectativa neste ano para receber bênçãos abundantes, grandes bênçãos em nossas vidas. É a minha expectativa. Vamos abrir as nossas Bíblias
em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. A Bíblia fala para nós que nós receberemos poder. Receber poder, o que significa isso? Dentro do nosso trabalho, o resultado vai fazer diferença. Receber o poder é algo realmente importante. A Bíblia nos ensina que nós temos que estar esperando, buscando. Se nós buscarmos, Deus vai conceder. Nós podemos receber quando nós buscamos. Deus ele não fala assim apenas, eu vou dar bênção para esta pessoa. Não, por aquela pessoa, não. E sim, o Senhor responde àqueles que buscam. De que forma dá poder, concede poder a essas pessoas? Aqueles que são fiéis, aqueles que buscam com afinco. A Bíblia nos fala que Deus concede àquele que busca incessantemente. No nosso cotidiano, no nosso trabalho, quando nós sentimos necessidade, necessito desse poder, dessa força. Deus concede àqueles que buscam. Por isso, na Bíblia fala, buscai e achareis. Peça, peça, e Deus vai te conceder. Deus não concede poder àquele somente por conceder, não. Deus concede poder, força para aquele que realmente buscam, aquele que sente a necessidade realmente desse poder, aqueles que pedem a Deus. Deus nos ensina por meio da Bíblia que se você não recebe, é porque você não pede. Se você não deseja, você não tem como receber. Assim, a Bíblia fala claramente para nós. Na Bíblia, nesse livro de Atos, nos ensina que todos que receberam foi porque buscaram, pediram com afinco. Porque, na verdade, a Bíblia nos fala assim que o Salvador será concedido a vocês. E aqueles que creram e esperaram, pediram o Salvador, receberam o Salvador. Não foi por acaso que recebeu. Foi porque pediu, foi porque buscou o Salvador. E antes disso, os discípulos, os seguidores de Jesus, aqui fala, os discípulos, quando se encontraram com Jesus, aprenderam a corresponder corretamente a Deus, passaram a caminhar nos caminhos de Deus e assim pôde receber o poder. Primeiramente, teve encontro com Jesus e assim puderam começar o seu relacionamento com Deus. E assim começou a caminhada e Deus o preencheu do poder do Espírito Santo. Por isso, os discípulos de Jesus, quando pregaram, houve o resultado. O Espírito Santo operou sobre eles. A nossa vida, primeiramente, nós temos que estar tendo encontro com Jesus, crendo e recebendo a Jesus. Até então, nós tínhamos o nosso pensamento. Mas Deus nos fala que nós temos que ter uma vida correta diante de Deus, o nosso relacionamento correto com o Senhor. Nós recebemos o poder quando nós temos esse relacionamento correto, o relacionamento com o Senhor. Primeiramente, nós encontramos-nos com o Senhor. E depois nós mantemos um relacionamento com Deus. E caminhando nos caminhos do Senhor, não com o nosso pensamento, da nossa forma. Quando nós tomamos a decisão, eu vou caminhar com Deus, não pelo seu próprio pensamento, quando o seu pensamento e a sua vontade fala mais alto do que a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a Deus e servimos a Deus, nós recebemos o poder quando nós assim o desejamos, quando nós pedimos a Deus. E se nós sentimos necessidade desse poder,
Deus vai conceder esse poder, essa força. E assim nós vamos dar muitos frutos, frutos abundantes. No nosso trabalho de evangelização, dá uma diferença quando nós fazemos por nós e quando nós fazemos com o poder do Espírito Santo. No nosso cotidiano também, na nossa vida, o nosso estilo de vida é totalmente transformado. No nosso trabalho, também Deus opera. A nossa visão também estará fortemente firmada. E também a cura, as graças. E o Senhor opera grandemente. Nós podemos testificar. É totalmente diferente, um resultado totalmente diferente. Até então você conversava e essa pessoa nunca foi tocada. Pessoas com o coração fechado, você conversa, mas não muda nada. Mas aí, quando o Espírito Santo de Deus concede poder, você conversa, você fala e essa pessoa é transformada, o coração é tocado. Nós demos início ao ano de 2014. Se você sente, eu necessito dessa força, desse poder, se você compreende isso, nós necessitamos de estar sedentos, nós necessitamos dessa ansiedade pela força, pelo poder do Espírito Santo, pois nós não podemos nada sem essa força. Nós necessitamos dessa ansiedade, dessa sede. Por mais que você tivesse trabalhado, você nunca deu fruto. Mas se você vai diante de Deus e necessita, realmente vai diante de Deus e pede, eu necessito dessa força para o meu cotidiano, para o meu trabalho. Necessito verdadeiramente dessa força, desse poder no trabalho. Parece que eu estou fazendo as coisas sem sentido. Por isso eu necessito do poder. Às vezes você se sente sem força, não sabe se você está trabalhando, se não está trabalhando, se você tem ou não tem força. Então há necessidade de você conhecer essa necessidade. No nosso interior, nós necessitamos dessa ansiedade pelo poder. Você já sentiu sede alguma vez? Você sentiu sede e fica, eu quero algo para beber. Da mesma forma, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso trabalho, aqui dentro da igreja também, nós necessitamos dessa sede. Bem-aventurado aquele que tem essa necessidade. Na Bíblia também fala, os homens que buscaram ao Senhor, essa ansiedade pela presença de Deus no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Nós necessitamos do poder vindo de cima, do céu. Nós sentimos estar sedentos do poder de Deus. E ter essa postura. Eu não vou me mover enquanto não receber esse poder, pois necessito do poder do Senhor. Agora, na condição de agora, ficar se esforçando, tolerando, suportando. De alguma forma vai dar certo. Quem sabe, né? Vou passar por isso. A viver somente de aparência não é solução. Procura se ajeitar, viver de aparência, levar a situação, se mostra esforçado e fica com uma satisfação que não é verdadeira. De que forma você tem ansiado pelo poder? Você está sedento? Na condição que você está hoje, você tem sede? Você tem vivido de aparência, se esforçado, mas não tem frutos. Parece que você está avançando, mostrando um avanço, mas não tem nenhum resultado. Mas vive enganando perfeitamente. Isso não traz resultado. Mas quando você busca, você pede. Quando você pede, a Bíblia, em relação a nós, fala para nós, nos ensina as maravilhosas bênçãos. Pois Deus fala assim, que traz água para a terra seca.
e preenche o nosso espírito. E fala assim, eu vou derramar a minha bênção por toda a sua geração. Deus traz água para a terra seca. Da mesma forma, na nossa vida, a nossa vida que está seca, Deus concede a graça. Deus traz o córrego das águas às terras secas. Deus está falando para nós em abundância. E aqueles que recebem são aqueles que buscam e pedem incessantemente. E o meu espírito, o poder do meu espírito, estarei abençoando abundantemente os teus filhos e toda a sua geração. Por isso, a condição que nós estamos hoje, que você possa estar reconhecendo e sabendo que resultado você tem tido, que frutos você tem dado, saber verdadeiramente, não viver de aparência. Por isso, você pode saber que fruto você está dando, que condição você estava até agora, se esforçando por si mesma. Não dessa forma, não viver dessa forma, conformado. E sim que você possa estar reconhecendo a sua condição e buscando a Bíblia. Pois na Bíblia fala, estarei derramando águas para a terra seca, estarei em abundância agraciando, derramando a bênção sobre o seu filho, sobre toda a sua geração. Assim, a Bíblia está nos dando essa resposta. Não viva de aparência, procurando enganar e se achando que pode sozinho. Não precisa da força do céu, não precisa do poder de Deus, porque as pessoas meio que reconhecem, me compreendem, eu vivo bem, e as pessoas me elogiam, você está bem, você é esforçada. A Bíblia, na época de Elias, e assim teve momentos de apuro diante do profeta Elias. E assim Elias falou assim, traga a mim. E assim falou, traga as vasilhas. E assim será preenchido. Na Bíblia fala assim, quando acabaram os vasos, assim Deus também parou de regar o óleo. Não pense que viver da forma humana, coisas visíveis aos seus olhos, achar que pode ter uma vida conformada só com o que você tem, limitada. A Bíblia, Deus não nos judia, não nos engana. A Bíblia fala verdadeiramente, aquele que busca, aquele que pede, Deus concede. Por isso, nós devemos saber reconhecer, necessito dessa força, necessito do preenchimento do poder. E assim, o Senhor vai preencher, vai conceder esse poder. A Ana também, ela não tinha filhos, e ela foi diante do Senhor e pediu. E o Senhor concedeu o filho a Ana. E assim ela deu à luz a um filho que foi ofertado para Deus. Jacó também, quando soube que o seu irmão ia vir, ele buscou a bênção do Senhor e falou diante de Deus, necessito, Senhor, da sua bênção. E pediu. O seu irmão já estava vindo. Quando soube que estava vindo com mais de 400 homens, assim, Jacó, ele brigou, lutou com o anjo de Deus. Lutou com Deus e recebeu, pois ele venceu. Recebeu a bênção. Nesse ano de 2014, deu-se início. Aquele lado dá para ouvir a voz. É importante, né? Você está bradando, clamando, pedindo ao Senhor. Esse ano de 2014, de que forma você deu início?
Você quer estar sendo levado o ano de 2014 da mesma forma que você foi levado até hoje? Que você possa estar recebendo treinamento de Deus, que você possa estar pedindo a Jesus. Você quer buscar, quer pedir a Deus o poder do Espírito Santo, o poder do céu? A Bíblia nos fala: estarei derramando água sobre a terra seca. Estarei trazendo a correnteza para essa terra. Estarei derramando o meu Espírito, o Espírito Santo sobre a sua vida. Derramarei bênçãos sobre seu filho e toda a sua geração. Se você sabe que não pode, se você reconhece que não pode ter essa vida que você até então teve, e reconhece que você possa estar pedindo o poder do céu. Não fique pensando, vou me esforçar comigo mesmo. No nosso cotidiano, nós muitas das vezes suportamos, toleramos, falamos assim, a esse ponto, dessa forma, não tem problema. Não viver dessa forma, se conformar. A Bíblia nos fala, se esforce com o que você tem. Não. Ao contrário, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que pedir para Deus. Deus nos guia, nos fala que nós temos que estar buscando, pedindo para Deus. No nosso cotidiano, na nossa vida, nos dirigir para o Senhor. Essa graça realmente é maravilhosa. Essa bênção. E assim, o Senhor que nos concede a bênção, a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala que nós temos que estar buscando as bênçãos a quem pode nos dar. Feito a Ana. A Ana, ela persistentemente, insistentemente chorou, derramou lágrimas diante do Senhor. O nosso interior, o nosso trabalho espiritual, não se esforçar por si mesmo. Deus não está mandando você se esforçar. Na Bíblia fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim fala a palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Por isso, o ano de 2014, não se conforme com o que você tem hoje. E se conformando, falando, eu me esforcei. Não, ao contrário, que você possa estar buscando, pedindo o poder do céu, o poder de Deus. Que você possa estar caminhando segundo a Bíblia nos tem ensinado. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida, Elias pediu chuva, orou para que chovesse. Orou 1, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E assim veio a nuvem. Na 7ª vez, quando ele orou, veio a nuvem de chuva. Que você possa estar orando. Esse ano que começou, que você não esteja conformado, sentindo medíocre. Que você não esteja se encontrando nessa condição de frustrado. Que você possa estar buscando, pedindo, porque o Senhor vai te conceder. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você vai poder caminhar o caminho da bênção. Que você possa estar fazendo morada dentro da graça do Senhor. Hoje você precisa dessa força, desse poder? No nosso trabalho de evangelização, no nosso local de trabalho, no nosso lar, na nossa visão, que você não entre dentro de si mesmo. Não fique pensando, eu vou levar com jeito. Muitas das vezes nós agimos humanamente, mas as bênçãos espirituais não é assim. Pois na Bíblia fala, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Assim a Bíblia nos ensina, batei e abrir-se-vos-á, Deus abrirá. Hoje, onde você está? Você está nessa condição, eu vou me esforçar. Você está conformado? Ou você conhece a si mesmo e está buscando, pedindo a força, o poder? Em que lado você está? Busca o Senhor, dirija-se ao Senhor e receba a bênção.
Se é dessa forma que você possa estar pedindo, peça e receba esse poder. E por meio desse poder que você possa estar evangelizando. Que por meio desse poder você possa estar vivendo. Que por meio desse poder você possa estar trabalhando. E que por meio desse poder você possa ter a visão. Receber o poder é algo maravilhoso. E esse poder nos concede frutos em tudo. Não é se conformar com o que você tem. E ter uma conversa medíocre, pequena, limitada, que você possa estar pedindo. Peça. Ontem eu ouvi uma conversa divertida. Aqui na nossa igreja nós temos a nossa creche IJ. Tem a coordenadora Nishimura-san e ela estava derramando lágrimas, estava em pranto. O que significa isso? É que há um ano atrás ela estava chorando, falando que não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Mas depois de um ano, a IGN, a creche, não é claro tanto, mas a primeira vez a creche pôde estar dando uma ajuda, uma assistência. Aí certa pessoa veio e comentou, justamente um ano passou-se. Um ano passado, ela estava chorando em prantos, falando que não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Mas depois de um ano, Deus abençoou ricamente e a creche pôde dar uma ajuda. Isso porque certa pessoa se dirigiu ao Senhor e correspondeu ao Senhor. Em cima desta pessoa, Deus operou. Deu-se o início do ano de 2014. Que você não esteja conformado com o que você tem. Você vai se esforçar dessa forma? Vai se limitar? Ou você vai pedir poder do céu? Pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre vós. Dentro do trabalho, dentro da visão, dentro do seu cotidiano. Você vai viver dessa forma? Você vai pedir o poder do céu? Pois na Bíblia fala, se você pedir, dar-se-vos-á. Pois Deus fala assim que vai derramar águas abundantes sobre a terra seca. Então que você possa estar avançando e recebendo as graças do Senhor. Vamos orar neste momento.
私も待っていたヒーロー人生を変える本物のヒーロー命がけの愛注いでくれた罪の滅びから救ってくれた私も待っていたヒーロー人生を変える本物のヒーロー命がけの愛注いでくれた罪の滅びから救ってくれたそれは誰それはねジーザス世界のヒーローみんなのジーザススーパーヒーローヒーローヒーローヒーローヒーローギター私も待っていたヒーロー人生を変える本物のヒーロー死を打ち破り勝利取られた永遠の命与えてくれたもう一回あなたも私も待っていたヒーロー人生を変える本物のヒーロー死を打ち破り勝利取られた永遠の命与えてくれたそれはねジーザス世界のヒーロージーザススーパーヒーローそれはねジーザス世界のヒーローみんなのジーザススーパーヒーローヒーローヒーローヒーローヒーローヒーロGraças a Deus. Feita as crianças. E vendo essas crianças dançando. Essa postura da criança. Nós temos que estar buscando a Deus dessa forma. Espontaneamente. Eu, às vezes, fico assim, orgulhoso. Então, eu vendo as crianças. Vamos louvar mais uma vez. Vamos louvar mais uma vez os dias de Elias. Vamos buscar verdadeiramente ao Senhor de coração. Vamos louvar de coração, buscando ao Senhor.
他に神はいない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 横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう夢の都市にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう夢の都市にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう夢の都市にシオンから救いが来る横られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう夢の都市にシオンから救いが来る Podem se sentar. 私たちの人生に Na nossa vida, 聖書があるということはどんなに大きな恵みであるか分かりません。 é uma grande bênção saber que a Bíblia existe. Se não houvesse a Bíblia, ものは本当に迷いの中にどんどん eu creio que nós iríamos estar perdidos. Mas a bênção, a graça da Bíblia どう通したらよいか é realmente maravilhosa porque nos guia. Que caminho tomar? Guia as nossas vidas. 一節だけお読みします。神にこぎ出して網を下ろして Na Bíblia fala assim, 神にこぎ出して網を下ろして Lucas 5:4 que 魚を fala: 取りなさい。 Jogue, 取りなさい。聖書は jogue sua rede このところで para ver イエス se 様と pescar. ペテロとの会話の中 Aqui で é um diálogo de Pedro, Pedro e Jesus. 働いたペテロ、漁師であったペテロが夜通し働きました。 Pedro, que trabalhou a noite inteira, chegou de manhã e não tinha pego nenhum peixe sequer. Passou a madrugada inteira pescando e não conseguiu. Mas Jesus fala: lançai as vossas redes para pescar. Ao amanhecer, ele encontrou com Jesus Cristo. E Jesus fala nessa palavra aqui: e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para Pedro e Simão Pedro. Ele que passou a noite inteira, a madrugada inteira, não pescou nenhum peixe sequer. Quando encontrou com Jesus, no dia seguinte, Jesus falou: lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E assim na Bíblia fala que pescou tantos peixes e rompia-se as redes. Pedro que era pescador e passou a noite inteira pescando, não conseguiu pescar um peixe sequer, mas quando obedeceu a Jesus e lançou a sua rede, e aí pescou bastante. Certa vez aqui no Sunza, nós pescamos bastante. Aqui, na frente do lago, aqui, uma mancha preta se fez aqui na frente certa manhã, e quando me aproximei, eram peixes, um cardume de peixe. Era como se a margem estivesse repleta de peixe. E assim, mais que rapidamente, nós pegamos caixas, container, e pegamos as caixas e buscamos tomar os peixes. Era como se estivesse transbordando de peixe. Da mesma forma, Simão Pedro, quando Jesus falou: lançai-vos a vossa rede para pescar, né? E que foi dessa mesma forma conosco aqui no Sunza, nós testemunhamos, pescamos vários peixes. Os peixes queriam subir aqui para a margem, por isso nós pegamos com a caixa, com o container. Nós colocávamos dentro da água e vinha as caixas cheias.
E assim eu me recordei desta palavra. Fala, e lançai-vos a rede para pescar. E assim, quando Jesus falou, a rede ficou repleta de peixe, ao ponto de romper-se. Na nossa vida também, acontecem coisas parecidas. Eu trabalho tanto, acontece tanto sofrimento, não tenho nenhuma colheita. Eu estou trabalhando corretamente. Por quê? Por que chega a esse resultado? Não tem nenhuma boa colheita. Eu estou sempre esforçando-me, trabalhando corretamente. Quem sabe tem alguém que se encontra nessa condição. Ah, eu me esforço tanto estudando, mas não vai segundo o meu pensamento. Eu estou me esforçando tanto, mais do que aquelas pessoas, mas eu não estou tendo rendimento. Me esforço tanto, estou me esforçando tanto para o meu lar, para a minha casa, mas o lar não está bem. Será que não acontece a condição? Da mesma forma que Pedro e Simão, ele trabalhou a noite inteira, mas não teve nenhuma colheita, não colheu nada. Às vezes nós ficamos no nosso dia a dia, eu quero ter um relacionamento bem com as pessoas, mas não vai nada bem. Não tem nenhum preenchimento. No mundo dos esportes também. Eu estou me esforçando tanto, treinando diariamente, mas não tem avançado a melhorar meu rendimento. Tantas pessoas, pessoas que fazem testes, né? Estudiosos, cientistas que não têm nenhuma resposta. Ishikawa-san, ele cantou: trabalho, trabalho, mas a minha vida não fica tranquila. Eu olho parado para a minha mão. Trabalho, trabalho, mas a minha vida não se estabiliza. E olhando direto para a mão. Eu estou aqui me esforçando tanto, essas mãos árduas, trabalhando. Por que está assim? E olha parado para a mão. E vocês, na sua vida, no seu cotidiano, feito Pedro e Simão, que trabalhou a noite inteira, mas não colheu nada, não teve nenhum fruto. Quem sabe tem alguém que se encontra nessa condição do Pedro e Simão. Procura viver corretamente em relacionamento humano, no lar, mas nada vai bem. Quem sabe tem alguém que se encontra dessa forma. Mas a Bíblia, nesta palavra, nos mostra uma grande diferença. Se encontrou com Jesus. E assim como Jesus falou, lançai a rede para pescar. Quando obedeceu a Jesus. E assim pôde pegar muitos peixes, ao ponto de romper a rede. Pedro e Simão, que pescou a noite inteira e não conseguiu pescar nada. O que Jesus falou para ele? Lançai a rede para pescar. Mas Pedro e Simão falou, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas o mesmo Pedro, ele fala, mas obedecer a ti. E assim, quando ele lançou a rede, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Como Jesus falou para Pedro, Deus fez coisa assustadora, ao ponto de romper a rede, encheu-se de peixe. Da mesma forma, a Bíblia fala para nós, quando nós encontramos com Jesus Cristo, quando nós obedecemos segundo o Senhor nos fala, nos ensina, na nossa vida, nós podemos receber as bênçãos abundantes, muitas bênçãos, ao ponto de romper-se as nossas redes. Que você possa estar sabendo, Jesus Cristo quer nos agraciar, quer nos abençoar
que nos socorre. É um ser maravilhoso que nos socorre. Da mesma forma que Pedro falou para Pedro e Simão, ele que não conseguia tirar, não pegou nenhum peixe, Jesus concedeu uma grande bênção, uma grande graça sobre a sua vida. Nós também podemos receber a mesma bênção. Você acredita? Creia. Amém? Aqui no Sanza, aqui na praia, que fica diante de nossos olhos, nós olhamos aqui por cima dos dormentes, uma mancha preta, uma mancha escura na água, uma cor totalmente diferente, o cardume de peixe, escuro, fora. Era diferente da cor da água. Eu me assustei. Tantos peixes. Eu fiquei tão assustada. E assim, foi algo assim tão rápido. Nós tínhamos que pegar rápido. Na nossa vida também. A Bíblia fala aqui sobre a vida de Pedro. Teve seus olhos desvendados. Que você possa estar crendo na nossa vida. Nós temos várias crises. Feito Pedro, ele passou a noite inteira e não conseguiu apanhar nenhum peixe. Não pescou nenhum peixe sequer. Passou a noite inteira acordado e não conseguiu pegar. Na nossa vida também. Na nossa vida também vem crises no nosso cotidiano. Mas Jesus foi diante de Pedro. Da mesma forma, Jesus vem para nós. E Jesus socorreu ao Pedro. E nós também, na nossa vida, sendo levados, ficamos cansados. E muitas vezes nós não conseguimos, ficamos perdidos, sem saber a direção. Da mesma forma, Pedro não conseguia entender e não sabia, não tinha colhido nada. Jesus socorreu. Da mesma forma, Jesus tem falado para nós, fala para nós, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, Ele está nos falando. Não importa a condição que nós estamos, não importa a postura, o Senhor conhece tudo a nosso respeito. E está com a sua mão estendida para nós. Jesus Cristo conhece a nossa condição, nosso sofrimento, nossas preocupações, as nossas necessidades. Ele conhece tudo isso e quer nos socorrer. Da mesma forma que Jesus falou para Pedro, Pedro que não tinha pescado nada, Jesus preparou vários peixes, muitos peixes para ele. Da mesma forma, Jesus tem preparado muitas bênçãos para nós. Nós passamos por várias crises, passamos por problemas, passamos por sofrimentos. Mas Jesus Cristo está perto. Que você possa estar sabendo, Ele está bem perto. E para nós, Jesus nos concede o socorro verdadeiro. Passar a noite inteira e não pescar um peixe é algo realmente uma situação terrível. Não dá para alimentar a família. E com esse peixe, vender o peixe, não tem como, não tem peixe para vender. Realmente, ver a realidade é um problema muito terrível. Pedro, que trabalhou a noite inteira, ele estava decepcionado, eu compreendo. E assim, no momento em que Pedro se encontrava dessa forma, decepcionado, Jesus foi diante de Pedro e concedeu peixes em abundância. Da mesma forma, nós, na nossa realidade, Jesus pode nos socorrer. Jesus Cristo é vivo hoje. E Ele cuida das nossas feridas, cicatriza as nossas feridas, nos socorre, nos ampara e conhece tudo que nós sabemos e nos guia. E é Ele que está perto de nós. Você sabe disso? A cruz foi crucificada naquela cruz pelos nossos pecados. E quando nós estamos em apuro, Ele não nos abandona. Ele está sempre nos amparando, nos socorrendo. E
Será que você está vivendo segundo a sua vontade e ignorando o que Jesus fez por nós? No livro de Jesus, de João fala: não desampararei e nem deixarei, não abandonarei aqueles que vêm a mim. Assim a Bíblia fala. A Bíblia fala: aqueles que vêm a mim, eu não os abandonarei. Na sua vida, será que tem alguém que fala assim: se você viver assim, você vai estar em apuro? Você não vai conseguir. Será que tem muitas pessoas que obedeceram à voz do mundo e agora está vivendo uma vida pobre, pobre espiritualmente. Na Bíblia fala: eu estarei preenchendo aqueles que venham. Eu jamais será desamparado aqueles que vêm a mim. Da mesma forma que o Senhor deu toda a necessidade de Pedro, Ele pode suprir a nossa necessidade no nosso relacionamento humano, no nosso lar, onde nós trabalhamos. Deus pode nos socorrer. O Senhor, Ele tem a capacidade de nos socorrer dentro da realidade. Da mesma forma que socorreu Pedro, na sua realidade, o Senhor pode nos socorrer. O Senhor nos socorre a cada um de nós que está aqui presente. Pedro que se encontrou com Jesus e obedeceu ao Senhor, o Senhor socorreu. O nosso Senhor dá o nosso socorro verdadeiro. O socorro verdadeiro de Jesus Cristo. É com certeza, é certo. Como Pedro teve as suas redes repletas ao ponto de romper-se, falou, apanhou grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Ele pôde, da mesma forma que eu também vi tantos peixes assustadores, a quantidade de se assustar. Hoje, em relação a nós também, o Senhor quer nos conceder bênçãos assustadoras. O Senhor nos concede. Eu também conheço, eu agradeço, eu me alegro no Senhor, porque Ele é capaz de me conceder as bênçãos. O socorro das pessoas, por mais que nós tentamos socorrer as pessoas pela nossa experiência, nós não conseguimos. Mas que você possa estar sabendo, com Jesus, Cristo é diferente, pois Ele concede o socorro verdadeiro, o socorro certo, o socorro assustador a nós mesmos. O Pedro, ele teve essa experiência, essa prova. E Pedro, ele se tornou discípulo de Jesus. E ele participou do trabalho da salvação do mundo. Hoje, na sua vida, você sabe quem pode dar o socorro maravilhoso, bem presente? Encontrar-se com Jesus e ter uma vida nova, que hoje você possa estar recebendo essa bênção. Tem alguém que gostaria de receber essa vida abençoada? Uma vida que você teve até agora. Feito Pedro. Pedro foi transformado. Ele viu o milagre. E assim se tornou discípulo, seguidor de Jesus. E assim, ele fez o trabalho, participou desse trabalho, da salvação do mundo. Há uma diferença muito grande dentro da sua vida. Tem alguém que mudou a você, a sua vida? Você foi transformado com a sua própria força? Que conclusão você tem disso? Por mais que você procure mudar, da mesma forma, Pedro, nós, que muitas vezes as pessoas querem nos mudar, mas nós não fomos mudados. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, por mais que você tenha uma vida medíocre, uma vida sem valor, Deus pode transformar a sua vida, te dar uma vida de valor, uma vida realmente dirigida ao trabalho do Senhor. Assim a Bíblia está nos ensinando. Jesus falou, lançai
a rede, lançai a rede para pescar. Da mesma forma que ele obedeceu a Jesus, que nós possamos ter uma vida de valor, que nós possamos ser transformados. Da mesma forma que Pedro foi um vaso transformado, nós também possamos ser transformados. Não importa a condição que você se encontra. Jesus nos transforma. Jesus nos usa. Que hoje você possa estar sabendo quem tem poder realmente para mudar. No ano de 2014, que você não esteja tendo uma vida viciada, uma vida presa às coisas da carne e fica preso, limitado. Você quer continuar assim, desta forma? Como Jesus Cristo mudou a Pedro e Simão, Jesus que tem o poder de transformar, que você deseja, hoje você deseja estar vivendo dentro da graça do Senhor Jesus Cristo, que transformou a vida de Pedro, pode transformar a sua vida, que você possa ter uma vida de valor a partir de hoje. Vamos orar. Hoje, por meio de Cristo, eu desejo ter uma vida de valor, feito Pedro. Eu quero ter uma vida feita de Pedro. Eu desejo ter uma vida feita de Pedro, dentro da graça. Se alguém sentiu esse desejo, pode estar orando conosco. Senhor Jesus Cristo, abra o meu coração neste momento. Venha dentro do meu coração. Creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Guia a minha vida. Obedecerei a Ti. Em nome de Jesus, eu faço oração. Amém. Ó Senhor Jesus, a cada um que orou, em cada coração, ó Pai, que Tu possa estar trazendo a salvação a cada coração. Ó Senhor, que Tu possa estar mudando a sua vida. Seja uma vida de valor, seja uma vida ousada. Que não seja uma vida sem sentido, e sim uma vida de valor, que Tu possa realmente estar guiando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço oração. Amém. Pescador, o pescador que trabalhou a noite inteira, a madrugada inteira, Pedro, quando obedeceu ao Senhor, ele passou a caminhar uma vida de valor. Da mesma forma, o nosso Senhor está com a sua mão estendida, querendo nos usar, que nós possamos estar correspondendo a esta graça maravilhosa que o Senhor está falando para nós. Vamos, a partir de agora, louvar ao Senhor e partir para o momento da oferta voluntária. Bakari no megumi hinariti kono mi no kegare o shireru ware ni megumi wa waga mi no 恐れを消し任する心を起こさせたり危険をも罠をも避けたるわ恵みの御業というほかなし御国に着く朝いよよ高く恵みの御神をたたえますらお立ちくださるように主イエス様集っておられるお一人お一人 Vamos colocar de pé. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um que ofertou neste momento. Bênçãos abundantes. Como Tu escolheste a Pedro. Ó Senhor, que nós possamos estar escolhendo a Ti. Pois dou graças, Senhor Deus, pois pode realmente mudar as nossas vidas. E também quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos poder. Ó Senhor Deus, que nós possamos estar pedindo e recebendo. Nós sejamos merecedores das Suas bênçãos, que Tu possa realmente estar guiando as nossas vidas e abençoando as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu faço oração. Amém.